Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui no meu perfil do Instagram, Alexandre Ques. Sejam todos bem-vindos. Já vejo a presença aqui dos colegas. Olá, Manu. Doutora Maria Catarina, seja bem-vinda. Matheus. Thaís. Fernanda, Sheila, Andressa. Vamos chegando. Doutora Carla Nunes, Cláudia. Então, pessoal, temos uma live muito importante hoje, hein? Eu acho que talvez uma das todas que foram feitas aqui, que fiz aqui no meu perfil, talvez uma das mais importantes em razão do tema, um tema novo, né? Realmente um tema novo e algo ainda muito desconhecido por parte de quem não está dentro do Conselho, né? Que é o Gabinete de Crise de Diligências do Conselho de Recursos. Início de noite, é verdade, cara. Boa tarde ou boa noite, né? Aqui em Porto Alegre agora temos sol, calor, mas a noite já tá ficando mais fresquinho, já estamos entrando no outono, né? Olá, Débora, seja bem-vinda. Juliana. Sejam todos bem-vindos, então, pessoal. Conforme prometido, quero fazer um sorteio hoje aqui na live. Gostaria muito que vocês participassem. A ideia do sorteio, obviamente, é presentear um dos participantes com o livro, mas mais do que isso, a ideia do sorteio é que a gente agite o ambiente aqui, que vocês possam estar, né, antenados no que está sendo produzido aqui, porque a live é isso, né, gente? A ideia da live é justamente a gente está proporcionando, né, as pessoas que seguem a gente, que têm o mesmo gosto que a gente, o mesmo interesse que a gente, né, a gente está podendo abrir portas. E esse é um tema que eu me dedico há quase 20 anos, que é o tema do processo administrativo previdenciário. Vocês sabem bem, né, é um tema que já escrevi algumas obras, né, tenho a minha formação acadêmica na área também, né, sou professor na disciplina há alguns anos. E é um tema que eu tenho muito carinho e muita vontade realmente de proporcionar o melhor possível para quem está junto comigo, né? Sempre foi assim, não muda agora na pandemia, né? Agora a gente tem essas ferramentas, né, um pouco diferentes, que permitem que a gente, né, voe mais alto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olá, Ivete, seja bem-vindo. Késia, bem-vinda. Estou esperando a minha convidada, que é a conselheira Cristiane Santana. Eu ainda não vi ela aqui. Se ela estiver por aqui, eu vou pedir para ela se manifestar, porque não apareceu aqui para mim, né, o registro da entrada dela, para que eu possa já estar convidando, então, subindo ela aqui para a gente conversar sobre o gabinete de crise de diligências do CRPS. Pessoal, a ideia do sorteio é a seguinte, ó, tá? A ideia é sortearmos este livro aqui, INSS Digital. Eu sei que muitos de vocês já possuem, né? Essa obra que foi redigida por mim e pelo Adriano Maus. E é um manual para trabalhar com o INSS Digital, né? A gente sabe que o INSS Digital mudou muita coisa, inclusive desde que essa obra foi publicada, mas o cerne da obra segue preservado, né? Que é os princípios, como trabalhar com o INSS, como organizar o escritório, como preparar a documentação e também como trabalhar com o sistema, né? Os memorandos, as portarias, tudo está aqui dentro, tá? Qual é a ideia do sorteio? Tá? A ideia do sorteio é o seguinte: assim que a doutora Cristiane chegar aqui, a gente inicia, né, nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor Noah, grande Kidrick, seja bem-vindo também, que legal te ver por aqui. Ó, já vi aqui a doutora Cristiane Santana.
Tem já o registro da entrada dela aqui. Qual é a ideia do sorteio? Eu vou falar mais de uma vez no decorrer da live, porque o público tende a crescer com a evolução, né, da nossa conversa. A ideia é fazer um print da tela, tá? Fazer um print da live e postar isso nos stories aqui do Instagram, né? Postar isso aqui nos stories do Instagram, né? Compartilhando comigo, com a doutora Cristiane e com mais uma pessoa que vocês gostariam de indicar essa live, ou indicar a nossa conversa, né? Indicar a nossa live, o que está sendo conversado aqui. Algum colega que atue na área previdenciária, que talvez esteja iniciando, que talvez não faça parte aqui do nosso circuito, e que vocês possam compartilhar com ele também, se for útil para ele, se vocês entenderem que é útil para ele, né? Porém, deixando uma mensagem. Tá? Deixando uma frase, 2 frases com o que vocês acharam da live, e após o término da live eu vou avaliar os stories e vou escolher junto com a doutora Cristiane aquela mais criativa. Então eu peço por parte de vocês a criatividade. Isso é muito legal no registro das lives, a gente faz isso bastante lá no G4 também. A mais criativa, então, será que vai ganhar o livro NSS Digital. E aí eu faço uma postagem, ainda hoje, com o vencedor ou a vencedora, né? E me encarrego de enviar o livro para o vencedor ou vencedora. Então, é tudo comigo aqui. Chegará no escritório ou na casa de vocês. Tá, gente? Essas são as instruções. Podem fazer o print, fazer após o término da live, a publicação nos stories, sem problema nenhum, como preferirem, né? Porque eu vou avaliar isso apenas 1 hora após o fim da live, porque eu tenho uma live na sequência. Tá? Então lá por 8 horas, 8h30 eu vou estar então olhando os stories. Caprichem, façam mensagens criativas, porque é muito legal, gente, tá? Essa nossa troca. E esse será o livro então, INSS Digital, que estaremos sorteando então hoje. Bom, deixa eu já chamar aqui a nossa convidada especial, que já está aqui. Estou já lhe subindo aqui a live, espero que apareça dentro de 3 segundos. Eu estou deitada. Está deitada. Tem que colocar ao contrário. Gente, desculpa, eu sou semi-analfabeta em Instagram. Tá melhor agora? Tá perfeito. Tudo bom? Tudo jóia. E aí, boa tarde a todos. Desculpe o atraso, eu estava procurando as suas orientações, Alexandre, para entrar. Tá bom, mas tá ótimo, estamos tranquilos, tá? Estamos tranquilos. Eu estava comentando com os colegas, eu tenho uma obra sobre o NSS Digital e coloquei ela para o sorteio na live, para os colegas que estão participando. E nem te consultei quanto a isso, mas acredito que tu não vai te importar. Eu combinei, então, com os participantes, né, fazer um print da live, publicar no Stories, compartilhando comigo e contigo, tá? Até para que colegas que não seguem a ti possam começar a seguir, conhecer também o trabalho que tu executas no conselho, né? E também com uma terceira pessoa que possa ter interesse na live. E aí a gente faz a avaliação conforme a frase mais criativa. Eu sou exigente, já vou avisando. Tá certo. Cristiane, eu queria dizer que é um prazer muito grande te receber aqui, tá? Eu fico muito feliz com a tua aceitação. Eu sei muito bem das incumbências, né, do trabalho de vocês no conselho, esse trabalho em home office que está difícil para todo mundo, fora todas as nossas incumbências, né, familiares, né, cada um tem as suas, não está fácil para ninguém, a gente está voltando de novo, né, voltamos à estaca zero, na verdade, em boa parte das regiões do país, e a oportunidade de poder conversar contigo assim vai ser muito legal, porque o que eu sinto é que o gabinete de crise de diligências é uma ideia realmente assim revolucionária, né? A ideia de um conselheiro diligenciador é uma coisa assim fantástica, na minha opinião, né? Mas, claro, talvez no âmbito da advocacia ainda não se conheça muito bem o que está acontecendo, né? Porque o trabalho de vocês ele é muito silencioso, ele é muito competente e muito silencioso, muitas vezes restrito ao conselho. E o objetivo dessas lives tem sido, da minha parte, esse, né? Tentar trazer um pouquinho do conselho para a advocacia e também a advocacia
para o conselho, né? A gente tentar aqui fazer uma troca e tem sido muito legal. Eu já conversei com mais de uma dezena de conselheiros aqui, a gente tem aprendido muito, né? E vocês são muito show, viu? Quero dizer isso de público aqui, né? Vocês seguem à risca o princípio da informalidade que rege o processo administrativo, não tem as frescuradas todas que a gente está acostumado no direito, doutor para cá, doutor para lá, data vênia, data máxima vênia. Vocês são diretos, e isso é fundamental na área previdenciária, né? Então, assim, feita essa resenha inicial e esse agradecimento que eu faço a ti, eu queria te passar a palavra para as tuas considerações iniciais e queria te pedir, antes da gente entrar de forma específica no tema, se tu puder falar um pouquinho da tua pessoa, como é que tu caístes no conselho, a tua formação, como é que tem sido tudo aí no conselho? Tá, primeiro eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu já estou te acompanhando há algum tempo, não tive a oportunidade de ver todas as lives, mas o que me simpatizou foi justamente isso, né? A abertura e o prestígio que eu senti de você, posso chamar de você, né? O prestígio e formalidade aqui é total. Perfeito, essa é a ideia. Essa abertura, esse canal de comunicação com o conselho que eu senti de você foi o que me fez atender de pronto a sua convocação, né? E é isso, a gente veste a camisa do conselho. Hoje, o conselho está saindo um pouco da sombra, né? Que a gente está aparecendo mais, a escola do CRPS está num papel muito, muito bacana agora, ativo de um ano e pouco para cá. O Rafael Galho foi uma contratação, assim, espetacular para o Conselho de Recursos, e ele está tirando o Conselho da sombra, justamente desse trabalho mais silencioso e trazendo para a população, né? O encontro do CRPS com a sociedade no ano passado, eu estou meio perdido nas datas da pandemia, para mim 2020 está meio inacabado. Tá. O final do ano passado a gente teve um encontro do CRPS Sociedade, foi, nossa, maravilhoso, a aceitação, a reciprocidade que a gente sentiu com o pessoal muito grande. Então a gente está assim, saindo da sombra com a escola, né, com os canais de comunicação, no Instagram da Escola do CRPS, quem não segue ainda, siga, já estou fazendo o jabá da Escola do CRPS, porque a gente tem muita informação lá, o Rafael posta direto, quiz, edital do Conselho de Recursos, que está para sair do forno agora, março, abril, ele deve estar saindo, então tem muita informação nova. Falando da minha pessoa, eu sou servidora cedida do INSS para o Conselho de Recursos. Eu entrei em 2010, já fazem lá seus 10 anos, vinda de uma APS, uma agência da Previdência Social do interior do Mato Grosso do Sul, da qual eu muito me orgulho, a APS Dourados. E aí eu vim para Campo Grande, sou daqui de Campo Grande, minha família é daqui, e eu vim com 26 aninhos para assumir a presidência da junta daqui do Mato Grosso do Sul. Vim com um pouco mais de coragem do que de medo, né? E aí tá dando certo até hoje. A gente fez algumas do Sul, Wilson, isso aí. Eu vou acompanhando aqui os Mato Grosso do Sul. Eu já virei meme já no CRPS, porque todo mundo confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. E aí eu vim para cá, já fazem 10 anos, e aí eu estou à frente da junta com um pessoal maravilhoso, com uma equipe nota 1000, que com poucos servidores a gente consegue fazer milagre, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Então, o CRPS é pequeno, em tamanho, mas é grande em responsabilidade, no informalismo, na ajuda. E o GCD veio para somar,
né, essa contratação agora dos servidores temporários que estão atuando no GCD veio justamente para isso, para deixar o nosso trabalho mais funcional, o fluxo mais tranquilo. E é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Eu tomo todo cuidado também, tenho alguns amigos e amigas também em Mato Grosso do Sul, para não esquecer o do Sul, sob pena de tiro, né? Sob pena de... acabar essa live agora. Coisa boa, eu gosto muito daí, já tive algumas vezes aí, inclusive no interior. Eu tinha alguns amigos aí, tinha uma época que eu viajava bastante ao Mato Grosso do Sul, Campo Grande também. Que legal, que bacana conhecer um pouquinho a tua história. Então, né, tu és da cota do governo, né, da 22ª Junta de Recursos, cedida, né, do INSS, como o que costuma, né, acontecer. Quero deixar também um abraço para o Wilson, que está presente aqui, uma grande pessoa, foi muito legal conversar com ele e entender um pouco mais sobre o edital, né, para novos conselheiros. Isso. Ele nos explicou como é a vida do conselheiro, como funciona a remuneração, né, as coisas boas, as coisas mais difíceis. Foi muito bacana, fizemos a live ainda em fevereiro. Mas, Cristiane, deixa eu ir ao ponto, tá? Também vou te chamar de Cristiane, vou tirar qualquer doutor, tá? Vamos seguindo a ideia principal das lives, né? O gabinete de crise de dirigências, deixa eu fazer uma consideração aqui minha, assim que eu já conhecia o gabinete, né, de crise de dirigências pelo que a gente acompanha, pelo que a gente tem visto, né, pela próprio evento, né, do CRPS Sociedade, já se falou a respeito dele, né, e vem se falando bastante, mas eu parei para estudar ele um pouquinho mais a fundo, né, e não que tenha muita coisa, não tem porque ele é recente, mas eu parei para cuidar um pouquinho mais do assunto gabinete crise de dirigência e comecei a refletir, né, até mesmo com relação à minha atuação como advogado no Conselho, no INSS e também no Poder Judiciário, e realmente é um projeto fantástico. Na minha visão, eu achei um projeto fantástico porque eu comecei a enxergar, e eu quero te provocar hoje nesse sentido, no decorrer da live, eu comecei a enxergar algumas questões que eu não estava enxergando antes com relação a ele, né? Principalmente assim, se bem alicerçado, se bem amarrado com os advogados, né, que utilizam muito o conselho e podem começar talvez a entender como funciona, a postular de uma forma específica, porque eu vou querer muito ouvir a tua opinião sobre isso. Me parece que a resposta, acredito que será positiva. É óbvio que a gente precisamos todos estarmos muito afinados, né, com relação ao gabinete. Inclusive os advogados. Eu digo isso por quê? Porque se pensa na advocacia, sempre se pensa naquela advocacia mais oportunista, né? Que existe, a gente sabe que existe, né? Mas o advogado que está atuando no conselho, ele não tem esse perfil, né? Ele não tem esse perfil. Ele sabe dos princípios, ele conhece as regras, ele se orgulha, como a Débora, que está acompanhando a nossa live aqui, me disse agora à tarde, 99% dos processos do meu escritório estão no conselho, né? Isso é fantástico. Né? Isso é muito legal. E eu não vou dizer por que eu achei o gabinete nesse meu aprofundamento que fiz realmente algo muito fantástico, porque quero ir desenvolvendo contigo. E queria começar te perguntando, o que é o gabinete de crise de dirigências? Então, o gabinete de crise, o próprio nome já diz, ele é de crise e foi criado para ser temporário, né? Qual que era a ideia inicial? Qual que é a ideia inicial? Da gente ter a figura do conselheiro diligenciador no Conselho de Recursos, né? Além da gente ter o conselheiro relator, que faz a função normal, habitual de relatório, voto e gerar o acórdão, a gente teria a figura do diligenciador. Mas por questões técnicas, jurídicas e políticas, esse conselheiro diligenciador até hoje ele não saiu, né? Está no papel, mas não saiu do papel. E a demanda por essa figura da gente de ter um processo mais instruído e de ter a comunicação com o segurado,
ela já é urgente, já está necessitada, porque os processos estão vindo e a gente tem que decidir, né? Então, por conta dessa necessidade, o Conselho teve essa ideia, eu acredito que está até aqui, a Ana Cristina, presidente da 25ª Junta do Sergipe, ela junto com o Dr. Marcelo, que é o presidente do Conselho, gestaram essa ideia de fazer com que dentro do Conselho, a gente destacasse servidores para poder efetuar essa instrução e essa comunicação com o segurado, né? E a partir dessa ideia, a gente criou um manual de instrução de recursos que são para os servidores que vão... É um manual técnico, né? Eu, juntamente com um colega daqui da 22ª, o Jorge, conselheiro do governo, que também é coordenador regional aqui da nossa região, a gente fez esse manual para poder direcionar os trabalhos, né? Então, o que é hoje o gabinete de crise? Ele trabalha em duas frentes. A frente de fazer uma instrução do recurso, porque ninguém sabe o jeito que o recurso anda vindo para a gente, tá feio o negócio. Fazer a instrução de recurso com as telas, com o próprio protocolo do recurso, que vem sem, com o processo, que às vezes vem sem, com consulta às ações judiciais. Então, eles têm uma série um checklist mesmo para seguir, para fazer a juntada, que demanda muito tempo, porque a gente tem muito sistema para consultar, né? Então, na triagem, os integrantes do GCD, que são, basicamente, servidores contratados, né, que teve essa... Gente, eu vou pedir desculpa aqui, a minha caixa d'água estragou e eles estão trocando. Problemas do home office, né? Se qualquer coisa tiver, o áudio tiver muito ruim, que tiver que colocar o fone, você me avisa, Alexandre. Não, mas não dá, mal dá para ouvir, eu nem ouvi, na verdade, tá bem tranquilo. Então tá, beleza. Então, eles fazem esse serviço na triagem, os contratados, né, que vieram agora, civis e militares contratados, que entraram em meado de 2020, junho, julho, entraram. Então, basicamente, todas as unidades julgadoras têm servidores contratados. E a maioria deles foi destacado para trabalhar no gabinete de crise, que a nossa demanda é maior. E além dessa frente de triagem, eles fazem a comunicação com o segurado, através de mensagem instantânea, via WhatsApp, através de e-mail, através de telegrama. Então, assim, onde a gente puder encontrar o segurado para poder instruir adequadamente o processo, ter o contraditório, ter a ampla defesa, o gabinete de crise está indo para poder fazer essa instrução adequada. Tá? O que assim, tem de mais diferentão do INSS? Porque a gente poderia encaminhar essas diligências para o INSS, mas o que acontece? A gente conhece o contexto do INSS. Né? Antes de pandemia, só se falava em INSS, em processo represado, fez agora acordo com o Supremo, a gente conhece a realidade. Então, inclusive, né, se tu me permite uma pequena parte, inclusive aumenta as demandas de mandados de segurança, invariavelmente, porque aí o conselheiro manda baixar para fazer a diligência, o INSS não faz, aí se impetra mandado de segurança e aí realmente atrapalha tudo, né? Não sei se você concorda. Alexandre, mandado de segurança atrapalha tudo. Bem falado, bem falado. E não só isso, outras demandas também aqui no Conselho, que aí as coisas começam a se embolar, né? Porque claro, o INSS prioriza a análise inicial. Tá errado? Não tá errado, né? Que realmente, porque o processo está entrando, né? E é o que chama a atenção. Então, essas diligências encaminhadas para o INSS ficavam sobrestadas, né? Às vezes, mais de ano.
muitas vezes mais de ano. E era um trabalho que não se via retorno. O conselheiro mandava a diligência e não recebia o processo de volta. E aí, quando recebia, 2 anos depois, já vinha com perda de objeto, já vinha com ação judicial. Então, toda aquela análise, a pré-análise para você fazer uma diligência, tinha sido perdida, né? E aí o gabinete veio justamente para isso, para quebrar essa barreira, né, da gente não precisar dessa comunicação, porque realmente é um gargalo encaminhar diligência para o INSS. Ninguém gosta, parece que o conselheiro só sabe baixar processo em diligência. Não é. O conselheiro não gosta de baixar processo em diligência, o conselheiro gosta de julgar, né, gosta de decidir. Mas para que isso aconteça, o processo precisa estar bem instruído, bem documentado, né? E tanto esse gargalo de encaminhamento quanto a robotização dos processos também, o processo, até o inicial, ele não está vindo legal, não está vindo redondo, está vindo sem carteira de trabalho, está vindo sem autodeclaração do segurado especial, está vindo sem o PPP, está vindo sem muita coisa que o conselheiro precisa para chegar na análise da decisão, para chegar no mérito, né? Então, Perfeito. a ideia, a gestação foi justamente isso. O conselheiro diligenciador que está em processo de criação, mas para isso tem uma infinidade de ações que precisam ser tomadas. A gente teve até, inclusive, eu e o Jorge, a gente fez uma demonstração para o ministro para por que precisa do conselheiro diligenciador, né? Para ter verba, essas coisas que a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam não na velocidade que a gente gostaria. Então, o panorama de criação é basicamente esse. Tá ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade, tá? Você acha, Cristiane, que a criação do gabinete, né, o gabinete de crise de diligências, pode significar um futuro tendo um INSS, já não mais aquele INSS que nós conhecemos em 1990 e nas últimas décadas, um INSS que tinha um serviço social previdenciário para orientar quanto ao melhor direito, o INSS que saía à rua para fazer pesquisa externa, o servidor recebia um jeton para fazer a pesquisa externa, ele ia lá e confirmava a união estável, a JA funcionava, era marcada. Aquela visão que se tinha do INSS de tempos atrás vem sendo substituído por um processo eletrônico que está melhorando, claro que está evoluindo, a gente não pode negar isso, tem muita coisa que melhorou, né, o próprio convênio com a advocacia. Você enxerga talvez no futuro uma estrutura previdenciária de INSS mais voltada realmente para essa análise inicial, poucas cartas de exigência e relegando para a instância recursal a organização, a análise do PPP que deu problema, a reavaliação médica diretamente com o Serviço Federal Médico, a própria realização de uma pesquisa externa pelo conselheiro diligenciador. Teríamos aí uma mudança? Te faço uma pergunta assim, obviamente, a gente nunca sabe os rumos, né? A gente tem uma ideia, né? Até porque está tudo mudando muito. Mas tu achas que essa pode estar sendo uma aposta? Um INSS mais frio e um conselho mais aprofundado do ponto de vista instrutório? Eu espero que não, né? Porque a finalidade da autarquia é justamente essa, né? A instrução e o reconhecimento do direito, né? Na verdade, o INSS existe para reconhecer o direito e não para robotizar o processo, a análise, né? Infelizmente, é um cenário que a gente já está presenciando, né? E tem que tomar medidas extraordinárias para diminuir o dano, né? Mas, assim, eu sou otimista no sentido de que o Instituto vai se reerguer através, lógico, de concurso público, porque
com o quadro de servidores que a gente tem, que o Instituto tem, não dá para se exigir muito mais do que está sendo oferecido, né? Então, é concurso para ontem, né? Porque para eu poder ter um processo concessório de qualidade, eu preciso ter servidores capacitados. E para isso acontecer, o ano que vem o concurso teria que ter sido ano passado, né? Porque a gente sabe, quem está no conselho, eu, Cristina Silveira, que a gente faz o treinamento de conselheiro, sabe o tanto que demora para a gente deixar um conselheiro afiado para poder decidir um processo. E no INSS não é diferente. Quem é servidor sabe que você precisa de, no mínimo, 2 anos para poder conceder um benefício com segurança, né? Então, além da robotização, tem a insegurança no processo, né? Então, Bacana o comentário da Nádia, né? No atual cenário do Brasil, o Conselho de Recursos é muito mais confiável, né? É que realmente, eu sei que eu te fiz uma pergunta extremamente difícil, ela não tem uma resposta, mas a gente tem visto realmente uma postura lamentavelmente, de redução. Claro que as agências, por exemplo, era uma medida que tinha que ser tomada, né? Porque com as plataformas digitais, o custo de manutenção daquela quantidade enorme de agências do INSS que tinha, realmente hoje em dia não se justifica mais. Mas a gente nota que esse ímpeto não tem fim, né? Esse ímpeto não tem fim, ele está cortando, ele corta, os servidores estão reclamando, ele corta, e a gente, será que há um projeto, não há um projeto, está sendo tudo feito conforme a perspectiva do momento, né? Eu sei que é uma pergunta difícil da gente tratar, eu só estou assim te respaldando um pouquinho, porque se tivéssemos um conselho firme e forte fazendo diligências, talvez muitos aqui optariam por essa opção, né? Optariam por talvez um INSS, digamos assim, mitiga um pouco a ideia de um INSS que garante o melhor benefício e joga esse dever para o conselho, se ele tem uma estrutura melhor, né? Digamos assim, né? Mas claro que esse é um assunto para uma outra live, né? Esse é um assunto para uma outra live. Deixa eu te fazer uma pergunta. TCC, esse assunto é para um TCC. É para o TCC, perfeito. Eu estou cheio de perguntas, com realmente muitas curiosidades. Olha só. Bom, eu parto aqui enquanto advogado, né, estudioso do assunto do processo administrativo, que as diligências que existem hoje na legislação, seja na instrução normativa, no decreto, no regulamento da Previdência, na própria lei do processo administrativo federal, são basicamente na área previdenciária, né? A justificação administrativa, a pesquisa externa, a vistoria técnica, o ofício para empresas e órgãos públicos para obter informações importantes para o processo, a consulta aos sistemas e aos bancos de dados de órgãos federais, né, que possam ter informações que permitam a decisão no processo, né? Então, não são bem diligências, né, mas, digamos assim, são análises administrativas que devem ser realizadas de ofício pelo servidor do INSS quando ele constatar que a prova documental não é plena para o reconhecimento do direito. Faltam informações. Não tenho as 2 provas documentais para a união estável, né? O PPP está contraditório com o LTCAT, tem que ir lá fazer a vistoria, né? Eu preciso da ficha de registro de empregados para corrigir uma pendência extemporânea no CNIS, então eu faço um ofício para a empresa me mandar. Aí vem a pergunta, quando eu falo em gabinete, né, de crise de diligências, a ideia do gabinete é, inclusive, processar esse conjunto todo? Por exemplo, né, só para te deixar um exemplo, seria possível ao gabinete, mediante um recurso ordinário para uma junta de recursos, alegando problemas no PPP, incongruências com o LTCAT fornecido pela empresa, termos um conselheiro dirigenciador que possa ir na empresa corrigir essa divergência do PPP para garantir o reconhecimento de uma atividade especial? Não. Pergunta difícil também, né? Mas eu quero muito explorar um pouquinho para a gente entender. Não é difícil. O gabinete de crise não faz isso. Não faz. Não faz isso. Não, o que você passou aí é uma ideia do que seria uma diligência fora da unidade, né? Diligência, ou no sentido
estrito da palavra, de você sair da unidade, sair da agência do INSS, é isso. Seria uma pesquisa externa e tal. Mas no âmbito nosso, do conselho, diligência é tudo que você precisa que não está no processo, né? Como eu disse, é feita essa triagem, é feita essa pesquisas nos sistemas informatizados, né? Que o gabinete faz para deixar o processo em ordem. E qualquer comunicação com o segurado hoje, pedir uma carteira de trabalho, assim, o que a gente considera mais são diligências leves de serem feitas, né? Que não precisa de muita instrução. Se eu precisar hoje processar uma justificação administrativa, esse processo volta para o INSS, porque hoje a gente não tem ferramentas e nem competência para processamento de justificação administrativa. E eu acredito que a ideia, num curto espaço de tempo, do Dr. Marcelo, não seja implementar agora. Tem previsão, tem estudos para se fazer a JA no CRS, JA eletrônica, inclusive, mas não é para agora, não é para o gabinete de crise. O gabinete de crise é para eu poder deixar o processo redondinho na mão do conselheiro para julgar, certo? Então, pesquisa externa, e empresa para fazer aferição de ruído, a gente não tem nem conhecimento técnico para fazer isso, na verdade, né? Então, assim, num curto, médio espaço de tempo, eu não vejo isso acontecendo, não, tá? Porque, o gabinete é justamente para isso, para dar velocidade nesse processo. Agora, se eu precisar de uma instrução mais demorada, o processo ele tende a voltar para o INSS. E até a diminuição das diligências que a gente encaminha, acaba que melhora o fluxo lá no INSS também para responder os processos, né? Então, a gente tem, inclusive, assim, demandas, assim, que seriam bobas, mas por falta de acesso ao sistema informatizado, a gente não tem como fazer aqui pelo conselho, que é, por exemplo, um processo concessório que não esteja nos autos anterior a 2018, que foi quando foi implementado o GET. A gente não tem acesso ao sistema, então tem que voltar para o INSS. Então, não é todo procedimento que a gente consegue fazer via GCD, grande parte sim, mas não é todo procedimento, não. Perfeito, ele é um gabinete de crise, né? Isso está muito claro, né? Perfeito. Claro que a gente pode sonhar, né? Debater um pouco a ideia também, pensar, né? Eu fiquei muito reflexivo, assim, porque eu fiquei pensando, nossa, imagina um projeto, que fantástico seria, de um conselho com amplas funções, né? Claro que seria uma outra realidade, né? Eu entendo perfeitamente e tal, mas que bacana que seria para o fortalecimento, para a redução das ações judiciais, né, se a gente conseguisse ter isso, mas ficou muito claro que sim, é possível o conselheiro diligenciador tomar todas as providências, mas ele não vai exercer aqueles meios de prova que são de incumbência, né, do INSS. Eu só queria aproveitar, já que estamos com um público bem mais expressivo, e dizer para todos que vamos fazer um sorteio na live de hoje, eu e a Cristiane. Tá? E quero convidar todos a participarem do sorteio. Vamos sortear o livro do INSS Digital, de minha autoria, com o Adriano Maus. Como é que vai funcionar o sorteio, colegas? Nós gostaríamos que todos participassem, tá? Olhem só, vocês façam um print da nossa live, e após o fim da live, não precisa ser durante a live, compartilhem pelos stories comigo, com o meu perfil, com o perfil da Cristiane, e de mais uma terceira pessoa que vocês gostariam de recomendar para assistirem essa live. E façam uma frase que resume o que vocês assistiram aqui na live hoje. A frase mais criativa, né, nós vamos escolher a frase mais criativa, então, ganha o livro e a remessa do livro para casa ou para o escritório. Eu mesmo enviarei. Tá? A Cristiane já disse que é muito exigente, viu? Então, caprichem nas frases, porque a ideia é que a gente possa, assim, né, construir aí agitar aqui a nossa live, né? Os colegas estão participando, Cristiane, tem sido muito legal, sabe? A troca de
de conversas após as lives, assim, eu sinto que está sendo uma luz muito boa nossas conversas aqui para muitos colegas, né, em todo o país que às vezes estão precisando de uma informação ou terem coragem mesmo para tomar alguma medida na área administrativa. Isso me deixa muito feliz. Tenho certeza que te deixa feliz também, né? A gente gosta do processo administrativo. Nossa. Mas então, Cristiane, me diga uma coisa. Existe algum limite? Porque como é que vai funcionar? O segurado não pede o trabalho do gabinete, então, pelo que eu posso perceber. O gabinete vai sempre agir de ofício, né? A princípio, não há um pedido ao gabinete para que tome a providência. O gabinete é um gabinete interno e ele tem um limite. Vocês podem, por exemplo, fazer contato com empresas, eventualmente fazer um contato com o Serviço Médico Federal, pedir para reanalisar um laudo, ou não. Qual é o limite do gabinete? Vou nos exemplos que você passou, então, né? Contato com empresa, eu mesmo já fiz por e-mail, né? O segurado colocou alguns obstáculos em relação à comunicação com a empresa, assim, excepcionalmente, nesses casos, a gente encaminha, né? Aí eu pedi um laudo, era um embargo, uma coisa mais complicada, e eu pedi para a empresa, assim, não há impossibilidade técnica para se fazer isso, não há. Para a perícia médica federal, direto, reanálise é direto. Se ele não responde, o conselheiro mesmo, ele tem o canal de comunicação aberto com a polícia, com a perícia federal, com a perícia médica. Ele encaminha, ele despacha para a PMF fazer o parecer. E aí, se não vier a contento, ou se tiver alguma informação faltando, ele encaminha para reanálise, sim. Que bacana. Claro que já está bem respondido que não é algo que a gente vá postular, isso é um trabalho interno do Conselho, mas os advogados que atuam na área administrativa são muito diligentes, certamente com o tempo vão começar a mencionar, isso vai se tornar certo, o gabinete, a não ser que ele tenha uma duração muito curta, mas se ele tiver uma duração um pouco mais longa, evidentemente que ele vai aos poucos sendo conhecido e eventualmente vai ser mencionado numa sustentação oral, eventualmente vai ser mencionado, né, numa peça de recursos. Por isso que eu acho importante a gente deixar claro, então, que não se está migrando para o Conselho, né, os meios de prova do processo administrativo. O dever de instruir o processo é do INSS, mesmo que a gente encontre muitas dificuldades ainda com relação a isso, mas o conselheiro, dentro do princípio da informalidade, ele pode fazer o possível para tentar resolver, né, não apenas a falta de documentos, mas às vezes a falta de uma informação ou algo desse tipo. E esse gabinete, Cristiane, ele está em todo o Brasil, ele tem uma central, ele está lotado em cada junta. Como é que funciona todo o processo, todo o recurso administrativo passará pelo crivo de um gabinete de crise? Ou não? Não necessariamente. Os que estão hoje para distribuição, que a gente trabalha com vários localizadores, né? O que estão para distribuição, hoje, como os processos estão vindo muito deficientes de informação, eles passam primeiro para e os conselheiros já têm carga, né? Então, qual que é o fluxo? Passa para os localizadores dos integrantes do gabinete, aí cada unidade tem uma diferença. Aqui a gente não trabalha com localizador para todo mundo, a gente trabalha com listas, né? Ou fazem a lista de processo ou os processos que estão no localizadores e aí fazem a triagem dentro daquele checklist que eu tinha mencionado, né? Verificou que não tem alguma coisa no checklist, vai no sistema e coloca dentro do processo, dentro do esses REC, né? Que hoje a gente trabalha com vários sistemas consulta, o Plenos, o SAC Central, para fazer inclusão de laudo, de processo concessório, a informação do GET,
Eu não sei se eu estou sendo muito técnica, Alexandre, se eu tiver, você me... Não, pode estar tranquilo, e o nosso público está bem acostumado, tranquilo. Acostumada, fluente em inglês, né? Então vou falar, Ufa, inglês. Apanhamos muito, viu, até hoje, mas estamos aí, firme. Então, assim, tem esse checklist para ser seguido. E aí, o processo tá com todas as partes, né, que são as partes principais que a gente precisa para julgar, que é o concessório, é o recurso e uma consulta de ação judicial. Às vezes, se tem um mandado de segurança, a gente já dá um encaminhamento necessário. Então, ele tem todas as peças para julgar. Se não tiver o recurso, aí de ofício, é a única providência que o GCD toma de ofício, é entrar em contato com o segurado para pedir razões recursais. E eu vou te falar que eu quis falar desse tema por isso. Hoje, fique à vontade. Assim, mais de 50% dos processos que estão vindo para o Conselho de Recurso estão sem razões de recurso. Então, mais da metade dos processos que vêm para a gente não tem como julgar, porque não tem razão de recurso. Foi feito um sistema no INSS que permitiu lá, o GET, que permitiu que esses processos entrassem sem razões recursais e que se oportunizasse a posteriori a apresentação da peça recursal. E o que não foi feito, né? Aí tem liminar mandando o processo subir para o conselho, o processo sobe do jeito que está, sem razões de recurso. E é de segurado, é de advogado, é de todo mundo. Então, a maioria desses processos a gente tem diligenciado para pedir razões de recurso, certo? Olha só. Então, a única providência que se faz de ofício é essa. Aí, oportunizou, através do WhatsApp Business, que a gente tem os números se eu estiver atropelando, depois você me volta na pergunta se eu não responder. A gente tem procedimento no WhatsApp que a gente... porque hoje é prático, né? Então, você tem um WhatsApp Business, que o telefone da unidade julgadora é cadastrado como na conta do WhatsApp, e o integrante do gabinete, eu não vou chamar de conselheiro diligenciador, porque esse não é o nome técnico, tá? O conselheiro diligenciador ainda não existe. Então, o integrante do GCD entra em contato com o segurado, com o advogado, através, primeiro, prioritariamente, do WhatsApp, depois do e-mail, e aí, na pior das hipóteses, manda carta, que coisa retrô é carta, né? Mas, infelizmente, a gente não tem acesso ao e-mail, então, encaminha-se a carta, e aí a central do telegrama é feita em Brasília. O resto, essa comunicação principal com o segurado é feito em cada unidade, cada integrante do GCD. Aí tem a CGT, que é a Coordenação de Gestão Técnica, junto com a presidência e a vice-presidência do Conselho de Recurso, que fazem esse gerenciamento a nível nacional, né? E cada região tem o seu coordenador, né? A região norte tem um, a região nordeste tem outra, o sul tem outro, o centro-oeste é aqui, meu colega que faz. Inclusive, se tiver algum coordenador regional, já mando um abraço, porque o trabalho deles é feroz, é ferrado, porque é muita coisa para fazer. Já mando um abraço para todo mundo. Mas então é importante que o advogado coloque na peça recursal o seu contato telefônico, e é fundamental, né? Que ele coloque o contato telefônico e o e-mail, né? E-mail, isso. Tá. Importante. Para que daí não se entendi, não é o termo correto ainda, né? Conselheiro diligenciador, para que o representante do gabinete de crise possa fazer esse contato com facilidade, vai se identificar como sendo o conselheiro e vai solicitar as razões ou os documentos que faltaram, né? Isso, não é o conselheiro, é o integrante do GCD. Que o conselheiro, às vezes, pede, por exemplo, aí feita essa instrução inicial,
precisa de uma carteira de trabalho, porque aí não tem como o GCD abrir todo o processo concessório e ver se tem carteira de trabalho, PPP, não tem como, né? Porque senão fica inviável essa triagem, é uma triagem preliminar. Encaminha-se a distribuição e aí passa-se a carga do conselheiro. Aí o conselheiro, na análise do processo, ele vai ver se tem alguma peça faltando, se tem uma carteira de trabalho que precisa para comprovação de determinado vínculo, se a medição do ruído está de acordo com a NR15, com a NHO 01, se a metodologia está adequada, essas coisas aradas que quem está na prática sabe, né? Então, esse mérito, essa questão mais aprofundada, é o conselheiro relator que vai fazer. E aí, se necessitar, ele encaminha, se for uma comunicação com o segurado que o GCD possa fazer, ele vai passar para o GCD que vai fazer essa comunicação com o segurado. Essa comunicação é bem rápida, tá? Porque a gente prioriza esse processo que já está pré-criado, que já foi feito a análise preliminar pelo conselheiro relator, para encaminhar para correspondência, né? Correspondência eletrônica, mensagem instantânea. Claro. E aí o segurado ou o advogado encaminha esses documentos pelo próprio WhatsApp. Sim, é ótimo. Que legal, que fantástico o trabalho de vocês. Que legal. Sai foto com o pé, sai foto com a mão. Essas são as melhores. Sai assim, escreve no chat mesmo qual que é o motivo do recurso. É muito legal, é muito interessante essa parte nova, essa comunicação. Que às vezes a linguagem que se usa no e-mail ou num telegrama mais formal não é tão inteligível para o segurado, né? Já a comunicação por WhatsApp, você pode ser mais informal, você pode falar, não, é uma certidão de tempo de contribuição, você vai lá no município tal, essa certidão aqui faltou tal coisa, entendeu? Então, assim, a diligência precisa estar bem desenhada, né, pelo conselheiro relator, porque o GCD não é adivinho, né? Inclusive, os conselheiros, eu gosto de dar ralo em conselheiros, você vai me desculpando. Os conselheiros que estiverem assistindo, fazem uma diligência bem feita, porque o coordenador regional, o integrante do GCD, não tem bola de cristal para entender. Então, tem que fazer uma diligência bem feita, já coloca no processo, o advogado que tiver acesso ao SISREC, que já olhar a diligência, já pode ir cumprindo, encaminha no e-mail da unidade julgadora e já pode ir fazendo já o processo. Por isso que a gente coloca tudo no SISREC. Tá ótimo, tá ótimo. Nosso tempo chegou ao fim, foi muito rápido, porque foi muito bom ouvir. E eu fiquei aqui ouvindo e tenho certeza que todos que participaram, Cristiane, estão tirando as suas conclusões, né? Porque, claro, diante de tudo que foi trazido aqui, a gente está verificando que é algo novo, que é algo que também não tem tantas respostas prontas ainda, mas é interessantíssimo, mesmo não sendo possível, e talvez seja o ideal para esse momento, né? Não seja possível fazer aqueles meios de prova clássicos do INSS, porque talvez nós iríamos transferir os problemas do INSS para o Conselho, aí não adianta nada, né? Mas assim, é bem menor, né, gente? Não adianta a gente querer que o Conselho resolva o problema do INSS, porque não vai resolver, né? O INSS é um gigante. Mas eu fico pensando que interessante, um problema num laudo, né, por perícia médica, a possibilidade do conselheiro levar diretamente, né, o perito, ou até mesmo uma aposentadoria especial, acredito que não vai ter problema, que não foi feita a avaliação, não tem o laudo do perito médico, o processo foi indeferido, sem a avaliação de um PPP que estava no processo, a possibilidade de ser feito isso via diligência, quer dizer, o quanto isso facilita, porque o que mais nos assusta no Conselho é realmente a subida e a descida do recurso, que é quando ele para e a gente fica numa situação muito difícil. O mandado de segurança é ruim, mas os advogados, não raras vezes, não têm outra opção, porque o cliente está em cima,
né? Ele precisa que o processo ande. E ele já apostou na via administrativa. Às vezes o cliente nem gostou muito, queria que fizesse no judicial, mas o colega já tem uma postura nova de militar administrativo, aí tranca. Então, tenho certeza que acho que muitas coisas ainda vão acontecer com relação ao gabinete de crise de dirigências. Eu quero te agradecer, tá, para que a gente possa gravar a live, porque eu tenho certeza que vai ser do interesse de muitos. Eu quero te agradecer por tudo que tu nos contou aqui hoje, né, e eu aprendi muita coisa, e foi um prazer enorme a gente conversar. Espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar de novo numa outra ocasião. Tá joia, estou à disposição aí. Vamos combinar. Se precisar de falar de benefício por incapacidade, gosto muito também. A gente está à disposição. O que for preciso para elevar o nome do conselho, investir no processo administrativo, né, de qualidade, a gente está fazendo, a escola do CRPS está fazendo um papel brilhante na comunicação, com o segurado, com o público mesmo. E é isso aí, gente. Invistam no processo administrativo. Está demorando? A gente sabe que está demorando. Que não está contento, não está do jeito que a gente gostaria, mas medidas estão sendo tomadas, a gente não tá parado, não. O doutor Marcelo tá atuante, vai ter o processo seletivo, vai aumentar a quantidade de processos julgados, então a gente está procurando uma estruturação boa para o conselho para que esse tempo diminua, tá? Nem tudo que fica parado no conselho de recursos também, já vou avisando, o processo demora para subir, como você bem falou, o processo demora para subir, o processo demora para descer, mas aqui a gente tende a fazer uma administração mais adequada, e sem muita demora, porque a gente sabe que quando a justiça demora, não é feita justiça. Eu queria só fazer uma observação. O Gabinete de Crise de Diligência ganhou um prêmio agora em novembro de 2029 de boas práticas das Américas lá na Suíça, um prêmio relacionado que legal! Dezembro de 2020 agora. Novembro de 2020. Isso. Boas práticas das Américas. Justamente por isso, porque ele é inovador, saiu fora da caixa, né? O doutor Marcelo, assim, que tinha e que não tinha, porque ele é batalhador, ele é lutador, foi atrás, fez acontecer, e aí a gente encampou a ideia junto com ele, e tá dando certo, né? Processo informal é isso aí. Que legal, que bacana. Que registro importante da gente deixar gravado na live, eu não sabia desse prêmio. E, bom, o registro ao doutor Marcelo Bórcio todos conselheiros, realmente um presidente que tem sido elogiado por todos, um homem que conhece a fundo a matéria, um acadêmico, né? Então, ele agrega todas as características que o conselho precisava, né? Eu quero muito conversar com ele aqui mais adiante, vou deixar o chefe mais para o final, né? Cerejinha. Pessoal, exato, vamos ver se ele vai topar. Nós vamos ter que encerrar para não perder a live. Cristiane, muito obrigado. Colegas, muito obrigado por todos terem participado, todas também terem participado. Tá? Eu acompanhei todos os comentários, todos eles. Procurei fazer as perguntas para a Cristiane, que vocês trouxeram aqui. Eventualmente, uma que outra a gente não conseguiu. E eu espero vocês terça que vem, às 18 horas aqui, que a gente vai seguir esse projeto com os conselheiros. Batam a foto da nossa conversa e participem do sorteio do livro. Valeu, gente. Uma ótima semana e uma boa noite para vocês. Valeu, tchau, Cristiane. Tchau, tchau. Tchau.